Olá pessoal, bom dia novamente para vocês. Estamos hoje no nosso segundo dia de aula e hoje nós vamos dar início às patologias relacionadas aos agravos cardiológicos. Dentro das patologias cardiológicas existem as patologias que nós consideramos quadros agudos e tem aqueles que são considerados quadros crônicos, né? Então, como o próprio nome ele já sugere essa definição, os quadros agudos, né, são aqueles quadros, aquelas patologias que elas surgem de forma repentina, né? São patologias que aparecem de forma mais abrupta. E os quadros crônicos são aqueles aonde no decorrer de um período a patologia, a doença, ela se instala no indivíduo, na pessoa, né? E traz aí as suas consequências e os seus malefícios para o portador daquela patologia, né? Só para nós termos um conceito, né, temporal relacionado a o que é um quadro agudo, o que é um quadro crônico, né? Se estabelece que as patologias que se desenvolvem num período de até 6 meses, elas são consideradas aí patologias agudas, e aquelas com período maior que esse são considerados já quadros crônicos. Então, hoje nós vamos estar vendo com vocês algumas patologias associadas ao sistema cardiovascular, aos agravos cardiológicos, né, e os seus comprometimentos para o indivíduo, para o ser humano. A primeira patologia que nós vamos estar vendo com vocês é justamente um quadro patológico de angina. Angina pectoris, né? Ou seja, angina do peito, né? Então, o que é um quadro de angina, né? A angina ela é uma doença clínica, né? É um quadro patológico clínico que traz para o portador desse agravo, dessa doença, alguns comprometimentos, né? A principal característica da angina é justamente a precordialgia, né? Então, a dor precordial, né? A dor na região do peito do paciente, né? Relacionada aí à área cardíaca. Então, a principal característica desta doença é justamente essa dor que o paciente sente. E qual o motivo, né? Por que o paciente sente essa dor? Então, nós vimos já na aula anterior que o coração ele tem o seu próprio sistema de vascularização através das artérias e das veias coronárias, né? Então, as artérias e as veias coronárias, elas são responsáveis pela vascularização, pela irrigação da musculatura cardíaca. Então, a angina, ela se desencadeia a partir do momento aonde
o suprimento de sangue na musculatura cardíaca, ela passa a ser comprometida. Ou seja, começa a ter um déficit, uma diminuição no suprimento de sangue para a musculatura cardíaca. Consequentemente, com essa diminuição do sangue, você vai também ter uma diminuição de oxigênio, né? Então, o sangue leva o oxigênio para a musculatura cardíaca através das hemácias e há uma diminuição de nutrientes numa forma geral, né? Então, uma vez que você diminui a oferta de oxigênio, você está comprometendo a nutrição e alimentação da musculatura cardíaca. Em consequência disso, né, haverá esta dor que o paciente estará sentindo devido à musculatura cardíaca, ela está entrando em sofrimento, né? Então, a principal causa de haver essa diminuição é justamente esse comprometimento nas estruturas dos vasos, né? Então, quando há, por exemplo, a formação de placas de ateromas, né? As aterosclerose, que são comprometimentos das estruturas vasculares, elas acabam diminuindo o fluxo sanguíneo, né? Então, quando nós temos aqui o nosso vaso, né? E no decorrer da vida, o paciente ele vai acumulando partículas, né? Que vão obstruindo o fluxo sanguíneo. Isso acontece em todo o nosso corpo e inclusive nas artérias e nas veias coronárias, né? Então, essas partículas elas vão se acumulando no decorrer da vida, né? E elas vão formando essas placas no interior dos vasos, né? Então, essas placas elas vão sendo formadas e o fluxo sanguíneo ele acaba sendo comprometido, né? Então, aqui seria onde haveria um fluxo sanguíneo normal, né? E ao se deparar com a formação dessas placas, há uma diminuição na oferta sanguínea. Então, o sangue que vai passar para cá, ele vai acabar sendo em um volume menor. Isso vai fazer com que a musculatura cardíaca tenha um suprimento sanguíneo menor do que o necessário para a sua atividade normal, né? Então, deu para entender o que é um quadro de angina, né? Então, é justamente esse quadro clínico caracterizado pela diminuição de oferta de oxigênio, levando a musculatura cardíaca a um estado de sofrimento, né? As principais causas, né, nós já vimos, a obstrução parcial das artérias coronárias ou das veias coronárias, né? Então, essa obstrução parcial tendo essa diminuição da oferta de oxigênio. Se houver uma obstrução total, né, então estará sendo caracterizado aí uma outra patologia. Nós estaremos vendo um pouquinho mais na frente, né? O que pode desencadear um quadro de angina, né? Quais os fatores que podem levar a um quadro de angina? Então, nós vamos ter aí, né? Esforço físico pode levar a um quadro de angina? Pode. Por quê? Né? Quando você faz uma atividade física, o que acontece? Há uma demanda maior por parte da estrutura cardíaca de uma demanda de suprimento de nutrientes, de oxigênio, ou seja, de sangue. Então, se você vai fazer uma atividade física, o que acontece? Você vai
ter um aumento da sua frequência cardíaca, né? Seu coração vai bater um pouco mais rápido. Por quê? Porque ele vai precisar mandar mais sangue para os tecidos e para as células que vão estar tendo essa necessidade de consumo maior. Então, você vai exigir um pouco mais dessa máquina, que é o coração, desta bomba. À medida que ele vai precisar trabalhar mais, ele vai precisar o quê? Ter mais sangue. Só que devido a esta obstrução, este sangue não vai chegar na quantidade suficiente. E aí vai ser o momento em que esse paciente vai sentir o desconforto, vai sentir a dor, porque as estruturas vasculares não vão estar dando condições de oferecer a demanda necessária que ele está exigindo, né? Então, atividade física, né, é uma das causas que pode desencadear um quadro anginoso. Uma outra situação, exposição extrema ao frio, também pode desencadear. Se o paciente ele já tiver comprometimento das suas estruturas ou patologias que haja esse comprometimento, então também pode desencadear um quadro de angina, né? Que quando você tem uma exposição ao frio, o que há com o nosso corpo, com o nosso organismo, né? Então, automaticamente, isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo, automaticamente os vasos eles se contraem, né? Então, quando você tem uma exposição ao frio, os vasos se contraem. Se ele já tem uma formação de placas de ateromas ou algumas outras condições que predispõem ele a esse quadro, quando esses vasos eles se contraírem, ele vai acontecer o quê? Vai haver uma diminuição maior ainda da oferta de sangue e oxigênio para o tecido do músculo cardíaco. Então, essa exposição ao frio, pela vasoconstrição, também vai ter uma diminuição na oferta de sangue e, consequentemente, oxigênio e nutrientes para a musculatura cardíaca, levando esse paciente a desenvolver essa dor, esse aperto, esse desconforto na região precordial, né, o que vai estar caracterizando aí um quadro anginoso. Existe uma outra situação que é bem interessante, relacionado ainda a necessidade de desencadear o quadro de angina pectoris, né? Quando você ingere grandes quantidades de alimento, você também pode desencadear um quadro de angina. Sabia disso? Por quê? Quando você ingere uma grande quantidade de alimento, né, há uma concentração maior sanguínea, aonde? Na região do trato gástrico, né, para que haja condições adequadas do trato gástrico processar esse alimento que você consumiu em grande quantidade. Então, o seu organismo ele vai estar concentrando, né, este sangue aqui na região digestiva, né? Consequentemente, você vai ter uma diminuição dessa oferta no restante do seu corpo, inclusive no coração. Vocês já prestaram atenção que quando você come uma quantidade maior de alimento, geralmente depois você sente assim, um pouquinho de sono, né? Daquela vontade de deitar, de dormir, né? Por quê? A oferta, né, de oxigenação e de sangue na região do cérebro, ela também é diminuída. Então você vai ficando um pouco mais lento e você vai sentindo aquela vontade, né, daquela vontade de você deitar, dormir, justamente por esse motivo. Então, se você vai lá, come aquela feijoada, come uma quantidade grande de alimento, você também pode ter um quadro de angina pectoris. E outros fatores ainda são exposição a estresse, né, quadro de ansiedade extrema. Isso tudo pode caracterizar um quadro de angina. Por quê? Vai haver uma liberação de algumas substâncias no nosso organismo, inclusive a adrenalina, e isso vai fazer com que haja uma atividade maior, né, da musculatura cardíaca, necessitando de uma oferta maior de sangue, o que não vai acontecer porque há um comprometimento nas estruturas de vascularização
e, consequentemente, ele vai sentir esse desconforto, essa dor na região precordial, né? Então, os principais sinais e sintomas, né, da angina pectoris vai ser dor precordial, né, de início súbito, que pode ser rápida ou um pouco mais duradoura, né? Vai depender do que vai acontecer na sequência que você sentir essa dor, né? Então, se você está fazendo exercício físico, se você continuar, essa dor ela vai sendo o quê? Progressiva, né? E você pode ter complicações maiores, né? Relacionado a essa dor que você está sentindo, né? Então, dor precordial, né? Que pode ir evoluindo para uma dor agonizante e sensação de morte iminente. Isso mesmo. Né? Então, esses aí são os sinais e sintomas que pode vir seguido de quadro de sudorese, né? Palidez e desconforto respiratório devido ao comprometimento da atividade cardíaca, né, que também vai levar a esse quadro de descompensação. Tá? É muito mais comum a incidência em pessoas a partir dos 45 anos. Mas isso não significa que pessoas mais jovens também não estejam sujeitos, susceptíveis a um quadro de angina pectoris. Né? O diagnóstico é feito basicamente através da história do quadro clínico, né, dos sinais e sintomas que o paciente vai estar apresentando e da sua história pregressa. Né? Então, dos seus dados, das suas informações anteriores. Então, se ele é uma pessoa obesa, isso vai influenciar no diagnóstico, se ele é fumante. Então, são alguns fatores que vão estar ajudando, né, no fechamento desse diagnóstico. E o tratamento? O tratamento do quadro de angina, ele é um tratamento que ele pode ser apenas clínico ou ele pode ser cirúrgico. Né? Então, na parte cirúrgica, e hoje nós temos aí a implantação de stents, né? Onde você vai fazer uma abertura dos vasos, melhorando a vascularização, né? Ou tratamento clínico à base de medicamentos que vão melhorar a oferta do fluxo sanguíneo, né? Para a musculatura cardíaca. Então, são alguns... a combinação dessas duas formas acabam sendo realizado aí o tratamento para esses pacientes, né? Então, muitos há a necessidade de passar sobre o implante de stent, né, a angioplastia, e mesmo assim vai tomar os medicamentos, onde vai fazer a combinação do tratamento clínico com a combinação do tratamento cirúrgico. Né? Então, os principais cuidados de enfermagem para o paciente com angina pectoris. Né? Primeiro, repouso. Né? Então, começou a sentir a dor, esse paciente ele vai precisar estar em repouso. Né? Repouso absoluto, para que isso dê condições de que a musculatura cardíaca não sofra, né, uma demanda maior do que a que ela pode oferecer. Tá? Então, o repouso ele é extremamente importante. Né? Um outro cuidado, a monitorização, né, desse paciente. Então, é um paciente que tem o seu potencial de gravidade, ele vai precisar estar numa unidade onde ele tenha a possibilidade, a condição de ser feito esse monitoramento. Tá? Controle rigoroso dos sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, né? São importantes no acompanhamento desse quadro para esse paciente. Tá? Então, são os principais cuidados que estão relacionados ao quadro de angina pectoris.